já começaram a falar da possibilidade do Lula tentar se reeleger em 2026. Vamos ver aí a notícia, Joelto? Você consegue pôr na nossa tela? Achou? Aí. Rui Costa, né, ministro da Casa Civil, não descarta a tentativa de reeleição de Lula. Fala-se muito, vocês deram um título muito bom aqui na pauta, né? Nem chegou, mas já não quer sair. Wilson, teve alguma repercussão particular aí em Brasília, essa primeira menção à possibilidade do Lula não fazer um mandato só, né, como ele vem prometendo? Ô, Grebe, eu só quero saber o seguinte: quem foi aí que escreveu essa aspas aí na pauta, né? Porque a pessoa tá me furando aqui, tá? Quero saber quem foi, porque o Vamos ver, papo vamos ver. Sobe um quem foi? pouquinho, Foi o João. Joelton? Foi o Joelton? Não, foi a redação O Antagonista. Quem mais publica notícias é a redação Antagonista aqui nesse site. Você foi furado pela redação. Não tem competição aí. Tá certo. Mas, ô Grebe, mas é bem isso mesmo, assim, alguns parlamentares já falaram exatamente isso. Olha, o cara nem mal entrou, já não quer sair, sabe? O cara já mal sentou na cadeira, já não quer deixá-la, né? Pegou muito mal essa declaração do Rui Costa, porque o governo está no início de gestão, assim, então não adianta. Lógico, todos nós sabemos que o governo Lula já está pensando em 26, tá? Existia, lógico, um plano de você potencializar o capital político do Haddad, ou potencializar o capital político do Wellington Dias, ou mesmo do Flávio Dino, né, que são os três considerados possíveis sucessores do Lula. Agora, no momento em que o Rui Costa dá uma declaração dessa, primeiro, ele consegue primeiro ele joga um banho de água fria nessa base do próprio PT, né, porque está ávida de renovação, né, é algo que nós já falamos há muito tempo. O PT, ele precisa de uma renovação. Isso não é de hoje, Grebe. Quantas vezes, acredito, acho que isso é um assunto que se fala desde 2008, 2009, 2010. Desde quando eu me entendo por jornalista político, eu escuto essa conversa que o PT precisa renovar os seus quadros, porque senão o PT vai ficar o tempo todo sob o colo do Lula. Esse é um ponto, primeiro ponto. Isso já cria esse tipo de sentimento. E do lado da oposição, também cria uma situação aí também de repulsa, porque você cria aí um mecanismo, né, de polarização antecipado né, esse núcleo da direita já pensa, poxa, mas o cara mal entrou, sabe? Primeiro governa para depois pensar em 26, sabe? Então já há também aquele sentimento de caramba, de novo, sabe? Criticou tanto o Bolsonaro, tá fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, assim. Agora, Grebe, também aí tem uma questão de jogo de cena dos dois lados, porque, por exemplo, no caso do bolsonarismo, o bolsonarismo entende que se o Lula for disputar 26, é um cenário bom para o bolsonarismo, porque o Jair Bolsonaro ele pode voltar, né? Não dá para descartar isso, entendeu? Então, no momento que você mantém essa dualidade, né, esse fla-flu de Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, né, o PT tentando manter o bolsonarismo vivo e o próprio PT mantendo esse lulismo vivo, esse lulismo de Araque vivo, né, você tem a situação perfeita para que em 26 esses dois personagens voltem a se encontrar e voltem a disputar cerca de 100, 115 milhões de votos. O Duda tá querendo. Você falou, Wilson, sobre essa dificuldade do PT de renovação, tem toda a razão. Se a gente olhar o histórico, a gente até entende um pouco isso, porque o PT já teve alguns nomes que rivalizavam um pouco em influência e autoridade com o Lula. José Dirceu é um nome, né? José Genuíno, e aí veio a Lava Jato e prendeu todo mundo. Então, e o Lula só tá aí como presidente, enfim, porque teve uma reversão da Lava Jato e o STF soltou ele. Mas
o PT passou por por esse período aí, né, em que a Lava Jato realmente achou várias irregularidades e prendeu várias lideranças. Aí o partido ficou muito dependente do Lula. E não é tanto que o Lula... Tem um lado de que o Lula é um pouco culpado disso agora, porque o Lula exerce muito essa influência no PT, ele manda muito no PT, mas a declaração do Rui Costa mostra que também esses outros membros do PT são muito subservientes ao Lula, né? Então, o Rui Costa deveria estar pensando em se candidatar, o Haddad deveria estar pensando seriamente em candidatar, mas parece que eles não conseguem fazer isso, né? E o Lula está com 77 anos, e a gente viu, por exemplo, no dia da posse, que ele estava cansado, né? Ele não ficou perambulando lá pelo Itamaraty, ele alegou mesmo, eu estou cansado, ficou mais reservado antes de ir lá para o Festival do Futuro. Então, o PT deveria estar pensando num outro nome para substituir o Lula em 2026, mas parece que eles realmente perderam a capacidade de fazer isso. Sempre que eu ouço um político dizer que não vai buscar a reeleição, eu tenho vontade de cavar um buraco e sumir, né? Porque eles sempre vão buscar a reeleição, né? Enquanto ela existir no Brasil, vai acontecer exatamente isso. 24 horas depois da posse, o partido e o político vão estar pensando já, não no que tem que ser feito no dia seguinte, mas o que tem que ser feito para garantir um novo mandato dali a 4 anos. E isso destrói, né, a gestão, porque você abre mão de fazer as coisas mais difíceis, né, para não se complicar com a opinião pública, você entra em acordos escusos com os seus parceiros ali de poder. Então, enfim, a melhor coisa que o Lula tinha dito durante a campanha inteira é que não ia tentar se reeleger. E eu cheguei até a acreditar, porque, enfim, um cara com 77 anos, né? Existe, como você disse, essa percepção dentro do PT, até o próprio Lula sabe que em algum momento uma nova liderança precisa ser formada, ou então o partido simplesmente some, né? Acaba quando acabar Lula, né? Mas, na verdade, eu acho que tem o seguinte: o poder também é um afrodisíaco. Sim, o poder seduz, total. E o Lula, no momento de vida que ele está, com aquela paixão toda com a Janja, deve ser isso. Pode ser, deve ter dado uma reanimada, né? Não? Exatamente. Mas tem uma coisa, né, o Duda? Pois tem não. um detalhe também sobre... Desculpa te cortar, Duda. Mas também tem um detalhe, essa coisa do poder seduz, né? A cadeira do... O Jair Bolsonaro, durante 4 anos... Pode deixar essas imagens aí, porque essas imagens são boas. Durante 4 anos, o Jair Bolsonaro falou que aquela cadeira era uma cadeira elétrica, que a cadeira do Palácio do Planalto era uma cadeira ruim, etc. Falou mal pra caramba, mas fez todo o esforço para poder ficar naquela cadeira. No Twitter, o Jair Bolsonaro não desapegou, até agora está lá como presidente da República do Brasil, não editou a imagem, entendeu? Então, assim, nós temos, ao menos no Twitter, 2 presidentes da República ao mesmo tempo, né? Uma tentativa de... Acho que o Jair Bolsonaro vai tentar ser uma espécie de Juan Guaidó do Brasil. Então, assim, é isso. O poder seduz, né? É encantador, né? Ainda mais... Só para fechar, tem uma frase que, inclusive, eu escutei de vários auxiliares de Jair Bolsonaro, quando ele estava naquela coisa do poder e tal. Muitos falam o seguinte: Wilson, o camarada, quando senta numa cadeira de poder, ele é ministro, ou presidente, ou deputado, esse camarada ele precisa passar por terapia. Porque se ele não passar por terapia, ele vai imaginar que o poder dele, que ele como ser, né, ele só vai ser um cara feliz, alegre, ele só vai conseguir ter vida se ele tiver poder. Então, assim, então esse é o ponto. O cara tem que ter terapia. Tem que fazer terapia para poder se desvincular dessa coisa do poder, né? Então é isso. Infelizmente, Duda, vemos as pessoas que não pensam no bem público, só pensam no próprio bem, não no bem da nação. Infelizmente é isso.
Duda, diga sua última palavra. Temos de acabar com a reeleição. É isso. Muito bem. Falou pouco, mas falou bem.